meus queridos passageiros. Nós estamos agora na primeira parada da nossa locomotiva. Mas, infelizmente, hoje nosso time não está completo. Hoje nós somos só eu, Thiago. E o Wellington. Infelizmente, Rayone e Henrique não puderam comparecer hoje, mas no nosso próximo áudio eles estarão já com a gente. E hoje nosso tema, aproveitando o que está acontecendo no cinema atualmente, nosso tema é reboots e remakes. A gente primeiro vai destrinchar a diferença entre um e outro. Porque é uma dúvida que todo mundo tem. Verdade. Remake e reboot confunde a mente, não só pelo filme, mas até a ideia de remake e reboot é meio confusa. Os conceitos são bem fluidos, por assim dizer. E vamos citar alguns exemplos de reboots e remakes para fixar melhor essa questão, essa diferença entre um e outro. Véi, o pior é que assim, beleza que a gente tá com o time parecendo aquele Santos de 2011 que sem Neymar perdeu metade do time, a gente tá sem metade, mas a gente vai assim mesmo. O mais importante é que assim, a gente pensou muito nesse tema, porque como recentemente a gente teve o reboot do King Kong, e a gente vai ter um remake que depois mudou pra reboot, e agora dizem que vai ser um conto do mundo de Matrix, a gente decidiu trazer isso, porque é uma dúvida que todo mundo tem sobre o que é remake, o que é reboot e qual é a diferenciação entre eles. De forma bem simples, o remake é como você fazer um filme de novo. Por exemplo, o que você tem em filmes que eles são refeitos, como o caso do Sexta-feira 13 2 e o Sexta-feira 13 de 2009. São filmes que... Sim, existe o Sexta-feira 13 em 2009. Que ninguém lembra. É tipo aquele Massacre da Serra Elétrica de 2005. Ninguém lembra que existe, mas existe. O de 2009, ele é o filme refeito. É você pegar a ideia do filme e você fazer ela de novo. Lembrando que, assim, tentem não demonizar os remakes, porque tem remake que é bom. Apesar de que, hoje em dia, parece que só fazem remakes porque querem ganhar dinheiro. Exatamente. Não, mas tem uns que são bons, né? Pode pensar, mas... São as exceções à regra, na verdade, né? Verdade. Lembrando que os reboots, eles já são diferentes. Os reboots, eles dão início a uma nova franquia. Como é o caso do que aconteceu com o Homem-Aranha. Você tem o Homem-Aranha de 2000, que é o do Sam Raimi, e você do tem Tobey Maguire. O Amazing, né? Isso, o Amazing Spider-Man. O Amazing, que é o Andy Garfield. Isso, e com a Emma Stone. Que ela é muito melhor do que o Homem-Aranha do filme, mas isso não vem a questão agora. Que o reboot é justamente você recontar uma história. Ou seja, você começa uma franquia a partir daquele filme. Ou seja, seu primeiro filme não precisa ser igual ao que já foi feito. Pode ser um filme diferente, desde que ele guarde ou os personagens ou a ideia principal. Nos filmes de heróis, ao menos nesse cenário atual, a gente tem muito filme que é reboot. A gente tem, como é o caso dos Homens-Aranhas, você tem o caso do Batman. Porque o Batman agora do Ben Affleck, ele não é um Batman ligado ao Batman do Christopher Nolan. Ele não é uma sequência do personagem do Bale. Ele é um personagem, para todos os efeitos, digamos que novo. É diferente, por exemplo, daquela troca de atores que você tem durante os filmes do Tim Burton e do Joel Schumacher. E pasmem, é o mesmo Batman aquilo ali. Exatamente, eles são 4 filmes sequenciais. Ou seja, o Batman realmente começou lutando contra o Coringa e terminou lutando contra o Exterminador do Futuro. Congelado. Plástica melhor impossível. Chupa Evo Pitangui. Exatamente, que pensa que ele começou como Michael Keaton e virou George Clooney. Ou seja, todo mundo na vida tem chance de melhorar. Todo Pokémon evolui. Exatamente. Assim, além disso, nós temos vários remakes que eles são bons remakes. Então a gente decidiu falar um pouco mais dos remakes que são bons em vez dos remakes ruins, que são geralmente que a gente lembra mais. Exatamente. Como a crítica está fazendo agora com o remake de A Bela e a Fera. O remake de A Bela e a Fera não está sendo tão elogiado assim. E é isso, é importante lembrar que todos esses filmes da Disney, que começou com Mowgli, que ganhou o Oscar de efeitos especiais agora, são remakes daquelas animações que a gente viu quando era criança em VHS. E ganhou em cima de Doutor Estranho, o que é algo bem interessante, já que os efeitos especiais de Doutor Estranho se destacam bastante no filme. Verdade. De remake, que a gente tem muito importante, não tem como deixar de falar de Scarface. Exatamente. Scarface talvez seja um dos raros casos de remake que é tão bom quanto o original, sendo que o original é um clássico. E exatamente, até por tempo atrás eu não sabia que existia um filme original de Scarface. Pra mim o original seria o de 70. O original é dos anos 30, então... Exatamente, porque assim, Scarface, o original, conta a história de Al Pacino. De Al Pacino, que é de Al Capone. O de Al Pacino é o segundo. Exatamente. O remake já fala de da Al Capone. E o apelido de Al Capone, o mafioso, era Scarface porque ele tinha uma cicatriz. Isso. E aí, o filme de Al Pacino, com Al Pacino,
faz uma releitura daquela obra num contexto totalmente diferente, troca-se o tráfico de álcool pelo tráfico de cocaína, enfim. E você tem a mudança também de etnia do personagem, que é muito importante. Você tem um Exatamente. personagem que é ítalo-americano no primeiro, no outro você tem um que é cubano, salvo engano. Ele é latino, Exatamente. que é o Tony Montana. O que é uma coisa bem interessante quando se fala de remake. Fala-se muito de remakes desnecessários. Eu concordo com todo mundo que o remake de Matrix seria totalmente desnecessário. Mas alguns remakes, eles passam a ser bons justamente porque eles se fazem necessários. O caso de Scarface, eu vejo muito que é assim. Nos anos 70, muitas das pessoas daquela geração não têm a mínima ideia do que foi a lei seca. Então, para elas, o tráfico de bebidas não tinha uma força tão grande quanto teve lá nos anos 30. Que, por exemplo, a galera dos anos 30 não. Ou viveu aquilo, ou pelo menos conhecia quando assistiu o filme. E isso faz bastante diferença. E você tem essa mudança para o tráfico de drogas, que é algo tão Tráfico familiar. de cocaína, no caso. Principalmente nos anos 70. É algo bem forte, principalmente nos Estados Unidos. E o fato de ter colocado um personagem latino no contexto da Guerra Fria tem mais relação ainda. Verdade. Você aumenta muito o alcance do filme justamente por isso. É por isso que hoje um remake de Scarface ainda não faz sentido por isso. Hoje você ainda não tem nenhum outro tipo Grande de crime, por assim inimigo, dizer. entre aspas. Isso, tanto quanto o tráfico de drogas. Mesmo que você tenha um tráfico de armas forte, o tráfico de armas não chega aos pés do tráfico de drogas nesse sentido, como força. Então assim, a grande mudança nesse remake torna o remake muito forte. Mesmo o original sendo muito bom também. E você tem algumas mudanças também. A relação, por exemplo, no original, que não vou dizer que força, mas ele mostra mais uma parte de incesto entre o Paul Mooney, que é o Scarface no original. No segundo filme você tem isso mais diluído. Você tem ainda essa sugestão, principalmente pelo ciúme que o personagem principal tem da irmã, mas isso não é tão pronunciado quanto no filme original. Fora que assim, a quantidade de violência no filme novo também torna o filme, não vou dizer melhor, mas talvez mais interessante para o público da época. Porque ele é um filme mais acelerado do que o filme original. O filme original lembra muito filme de gangster. Já o novo, ele lembra mais um filme de ação. Sim. Ele tem aquela pegada mais forte, mais rápida. Então, isso é bem interessante. Tem tudo a ver com o contexto de produção. Não ia botar tanta violência, tanta coisa na década de 30, né? Verdade. Seria Se você muito botasse... chocante. Naquela que você não podia beijar na boca. Se você botasse um beijo, já dava pra ouvir, mas se você botar um tiro... Exatamente. Uma coisa que ia funcionar muito bem. Então, assim, o Scarface, ele tem essa vantagem dessa mudança de tom. E você também tem essa mudança de tom em um que é um dos meus remakes favoritos, se não o favorito, que é o A Mosca, do David Cronenberg. O colega aqui não assistiu, mas ele vai assistir porque o filme é muito bom. Que você tem um original, que é um filme bom, que é um filme B. Inegavelmente é um filme com Vincent Price e tudo mais. Um filme bem B. Mas que traz uma ideia interessante, que é muito melhorada quando você tem um Cronenberg. Não que o original não seja bom, mas até a época limitou o filme, porque você via claramente que aquilo era um cara com uma cabeça de mosca, de mentira. Você via claramente que era de pelúcia. Parecia aqueles macacos dos Trapalhões. Sim. Aquela mesma pegada. Só que aí, no do Cronenberg, você tem uma evolução muito grande naquilo. Que vem para o outro, também que eu também gosto bastante. Acho também um dos melhores remakes da história. Que é A Coisa, do Carpenter. Que é muito bom também. Que é baseado em um filme que trata da paranoia comunista. E você tem no filme novo isso mudado, que também pega bem essa linha do Scarface, de você pegar uma coisa que está mais em voga para sua época do que era na época que ele foi lançado. Anterior. Como o Monstro do Ártico, que é o original dos anos 50, ou seja, é um filme contra comunistas, ou seja, contra o Exército Vermelho. Vamos lá acabar com comunistas. O outro, por ser dos anos 70, ele já traz uma ideia, além deles trazerem um pouco da Guerra do Vietnã, mas eles trazem muita ideia do individualismo. Não é mais uma paranoia necessariamente coletiva, é uma paranoia individual. E porque assim, na década de 50, tipo, na década de 60 também tinha Guerra Fria, mas na década de 50 tava no auge do macartismo, né? Então... Verdade, tanto que a maior parte dos bons remakes acabam sendo de filmes dessa época. Como eu tava falando mais cedo com você, é igual o Vampiros de Almas, o Invasores de Corpos. Que Invasores de Corpos é um remake muito bom também, por abandonar um pouco a ideia dessa paranoia comunista e focar mais em um filme de ficção científica mesmo. Sim. É um sci-fi cru mesmo, aquela coisa boa de assistir. Que nem A Bolha, por exemplo, também tem isso. O remake de A Bolha dos anos 80, dos anos 70, desculpa, é melhor do que o dos anos 50, por isso. Porque a maior parte dos filmes, principalmente os filmes B de ficção científica, eram filmes anticomunistas. Então essa mensagem é muito clara em todos os filmes. Então às vezes acaba estragando a própria experiência de assistir. Você acaba fazendo muito mais propaganda do que propriamente filme. Não é. Os filmes eram... A ideia é, vamos vender que comunista é do mal.
O importante era isso aí. Depois você pensa se o filme vai ser bom ou não. Por isso É. que os remakes acabaram sendo, em alguns casos, melhores do que o filme. No caso de O Monstro do Ártico, o remake é bem melhor do que o original. O original não chega a ser ruim, mas o remake dá de 1000 a 0. No caso de A Mosca, ambos são bons. Eu prefiro o remake, mas varia bastante. Agora, a gente vai falar agora do mais recente, né? Que são os reboots, né? Do Godzilla, do King Kong. Verdade. Que é um reboot interessante porque é um reboot de universo. Não é um reboot só de um Um personagem. universo no qual eu não queria viver, só pra deixar claro. Não, é muito louco porque assim, antigamente você pensava só em reboot de personagem. Por Exatamente. exemplo, você tem o reboot do Homem-Aranha, você tem o reboot do Do Batman. Superman. Exatamente. Do Superman teve vários. Você tem o Christopher Reeve, você tem o Brandon Routh, que faz aquele Superman que a galera gosta bastante. Aquele Só Superman, o que não. retorno é... O retorno que o Superman merecia. Até Só eu me que pergunto como seria aquele filme no universo de Zack Snyder, velho. O quão louco Sombrio. aconteceria. Filtro escuro. Mas E edição continuaria cortada. ruim. E edição cortada. E referência. Verdade. Pipocando referência. O bom e velho fanservice. Então, assim, agora a gente vai ter os reboots de universo. E a gente vai ter a batalha entre o Kong e o Godzilla. Senhor, mesmo. Que eu ainda não sei como vai acontecer, já que o King Kong se passa nos anos 70 e o Godzilla, para todos os efeitos, é da nossa década. E aí a gente tem que falar do King Kong porque uma coisa foi aquele King Kong de 2005 que foi um remake da versão dos anos 70, não é isso? O remake do de 33. Do de Ele é 33. o remake do original. É porque o de 70 ele é um remake do de 33 e o de 2005 é um remake também do de 33. Ok. É o E remake aí do tem 33. esse que é um reboot, que é uma outra É outra um- viagem. É um outro filme, para todos os efeitos. Porque assim, o King Kong de 93, o de 76, que pessoalmente eu não gosto, o meu favorito é o de 33, disparadamente. Fay Wray é a musa do King Kong, ela é a loira A crush do King universal. Kong. Exatamente. Nem à toa que eles ficaram presos em uma geleia de celuloide, como diz a música. Então assim, pra mim é o melhor de todos. O de 2005 tem excelentes efeitos especiais, um King Kong muito bom, mas Verdade. tem personagens humanos horríveis. Naomi Watts, não, só não. Jack Black, sério. Não, dá. coleguinhas. Não dá. é Jack Black. E o dos anos 70 a gente só tem a Jessica Lange. Todo o cast daquele filme é péssimo. Que por sinal tem uma continuação, que eu não sabia até semana passada, que eu assisti e é péssima. Pelo simples fato de que eles inventam agora uma King Kong fêmea. O King Amor é Kong lindo. tem um coração de mentira no filme. Eles criam um coração sintético pro King Kong. Ou seja, não assistam. Ele é péssimo. Péssimo de verdade. Vocês vão ficar muito tristes se vocês assistirem. Agora, esse daí é diferente de... Não vale nenhum vagão da locomotiva. Não. Ele perderia vagões, né? Vagões negativos. Então, assim, o de 2005, ele é uma história fechada, igual de 33. Sim. Porque é a ideia do filme da RKO, ser um filme fechadinho. Tanto que ele é um filme longo pra época, ele tem Verdade. mais de 1h40, salvo engano. Isso de 33. Isso. O de 2005 tem 3 horas e pouco. Ele é bem longo mesmo. E até hoje não... E lembrando que King Kong tem uma das melhores ideias do mundo, que é você prender um macaco gigante em plena Nova York. Aquela ideia maravilhosa que todo mundo já pensou, né? Quem- Quando você vê um quem macaco nunca? imenso, você pensa, não, vamos levar ele pra perto de onde a gente mora. É ótimo isso. Então, assim, o reboot agora vai colocar esses dois monstros no mesmo universo. Sempre se questionou, e você tem alguns filmes bem lado B, que traziam confrontos parecidos. Principalmente de Godzilla contra monstros maiores. Você tem bastante filme japonês nesse sentido. Só que agora, como os direitos estão no mesmo estúdio, eles decidiram fazer um King Kong e Godzilla. Você teve o Godzilla de 2014, não é? Enganado? Isso, com o Godzilla. Bryan Cranston, o Walter de Breaking Bad. Isso. Agora você tem o Kong, a Ilha da Caveira, que é com a Brie Com- Larson, que ganhou o Oscar ano passado. E com melhor atriz. o Loki. É, com o Loki. Loki tá naquele filme, eu sempre esqueço disso. E com o Fred Flintstone, John Goodman. Man, ele é Fred referência. Flintstone. Ele fez Cloverfield 10, mas ele é Fred Flintstone para sempre. E a Badabadu. Então, assim, é um reboot, porque ele vai contar um novo universo. Ou seja, aquele filme de 2005, ele não vale pra o que você vai ter em A Ilha da Caveira. A Ilha da Caveira vai fazer parte desse universo de Godzilla, que começou em 2014. Você teve o filme de agora. Você vai ter o próximo, que vai ser uma continuação de Godzilla e o embate dos dois. Aí você vai ter esse universo fechadinho. E aí tem também o Drácula, a história não contada. Mas aí é o outro universo. Aí é o universo da Universal. Ok. Que é o mundo dos monstros. Que é aquele de lá dos anos 30, que terminou nos anos 60.
Que é um negócio bem confuso. Sei. Explica aí pra galera, porque... É aquele que você tem o Drácula. Você tem o Drácula, o lobisomem, o Frankenstein. Que você tem a noiva de Frankenstein, que é o que muita gente considera até melhor do que o Frankenstein original. E você tem o Monstro da Lagoa Negra. Ah, sim. Todos esses filmes vão ser recontados. Então eles vão ser um reboot mesmo. Não vão ser necessariamente remakes. A prova disso é que o Drácula História Não Contada, ele não é um remake de nenhum Drácula anterior. Nem o de Bram Stoker, nem o Drácula Nem que a Hammer Nosferatu, fazia, nem nem o Nosferatu. Nenhum desses. Ele não tem, ele em termos gerais não tem praticamente ligação nenhuma com o próprio livro do Bram Stoker sobre o Drácula. Nem o de Bela Lugosi. Isso, o que é uma coisa que também o Frankenstein não terá. O Frankenstein não será baseado no livro da Mary Shelley. Sim. Ele vai ser uma história do próprio estúdio da Universal. O único que até agora você não tem nenhum tipo de notícia sobre é o Monstro da Lagoa Negra. Tanto que questiona-se se ele estará nesse universo de monstros mesmo. Como a ideia da Universal está sendo expandir o universo dos monstros, muita gente apostaria que eles estão criando um monstro novo para fazer parte desse quarteto original. Lembrando que esse quarteto original, os únicos que tem apenas um filme são o Lobisomem e o Drácula. Frankenstein tem continuações, além da noiva tem mais uma, e o Monstro da Lagoa Negra é uma trilogia, que pessoalmente só vale a pena a primeira. Os outros filmes são bem mais do mesmo, então se não precisar assistir, não assista. Vale a pena não. E aí você mencionou também que um dos monstros da Universal é o lobisomem, mas esse lobisomem seria aquele lobisomem que o Del Toro fez o filme em homenagem há um tempo atrás? Mas, teoricamente não, porque o universo, esse novo universo... É porque ainda tem isso, né? Tem o reboot, remake, ainda tem o caso especial do filme do Del Toro, que foi uma homenagem ao filme de algum tempo atrás. Que você pode dizer que é um remake, mas ele não necessariamente é, porque ele não se denomina assim, né? Exatamente. Ele se considera só uma homenagem, ele não tenta fazer nada de novo pelo filme. Tanto é que o filme, ele pega tudo do original. Ele é uma maquiagem toda manual, o que é muito legal, você não ter nenhuma auxílio do CGI nem nada disso. É bem interessante no filme. Principalmente para filme de lobisomem, já que lobisomem de CGI é uma das piores coisas que você pode imaginar. Na face da terra. CGI, lobisomem de CGI, por favor, não façam isso. Façam tudo nessa vida em filme de lobisomem, mas não façam lobisomem de CGI. Please. É a pior coisa possível. CGI, não. Então, assim, ele não vai pertencer a esse universo, porque tudo indica que o primeiro filme foi o Drácula. Sim. Que nem no primeiro universo. No primeiro universo, o filme também é o Drácula. O outro monstro que a gente esqueceu foi a Múmia. A Múmia também é verdade, que agora vai ser com Tom Cruise. Exatamente. Que eu tô tentando imaginar como vai ser isso. Porque a Múmia, também. A gente tem o original, que tem uma continuação, salvo engano. Mas você tem o dos anos 2000, o com Brendan Fraser, que é um remake do original. Ou melhor, eu não sei se a gente pode chamar de remake, porque ele tem umas grandes diferenças pro original. Mas eu acho que ele ainda se encaixa no remake e não no reboot. Porque a franquia que a Múmia iniciou não era pra ser uma franquia, era pra ser só um filme mesmo, depois que virou franquia. Tanto que o segundo, você vê que ele tem um monte de forçação de barra pra dar continuidade ao Retorno da Múmia. E o terceiro é aquela tragédia. Que é... do Dragão. Cara, aquela trilogia ali termina muito mal. Aquela trilogia... E o pior é que ela começa bem, né? Porque o primeiro filme é bem divertido. Apesar de tudo, é um filme bem pipocão e tudo mais. De origem até animação, e tal, animação que passava na Globo de manhã cedo. Verdade. No sábado. Meu Deus. Tinha isso? Sim, eu acordava cedo no sábado. Meu Deus. A pessoa ainda reclama da vida, mas... Saudade de TV Globinho. Faz aquela campanha pra voltar. Por favor. Então, assim... Uma das coisas interessantes sobre o reboot da Universal vai ser isso. Vai ser eles readequarem seus monstros a esse novo universo. Porque, assim, uma das características dos monstros da Universal é que, à exceção do Monstro da Lagoa Negra, todos eles foram feitos na mesma época. Eram todos, assim, no intervalo de mais ou menos 10 anos. Você tem o filme do Drácula, do Frankenstein, pelo menos os primeiros, claro, o Lobisomem e a Múmia. Todos eles foram feitos mais ou menos na década de 30, começo da década de 40. Então, assim, como eles vão conseguir traduzir isso em um novo universo? Porque, assim, o lance do Kong e do Godzilla é um pouco diferente. Porque Kong e Godzilla, eles nunca se encontraram, por assim dizer. Eles sempre conversaram. Graças a todas as forças sobrenaturais possíveis. O planeta Terra agradece. O planeta Terra agradece. Porque, assim, o Godzilla, ele sempre se comunicou de uma forma diferente do King Kong. Quando o King Kong foi criado pela RKO, ele era uma ideia de força da natureza sem controle. Era meio que a ideia que... Não vou dizer os europeus, mas assim, era a ideia que se tinha do mundo desconhecido. De que existiam monstros fantásticos e coisas daquele tipo. Godzilla já traz uma questão diferente. Godzilla foi meio que uma resposta dos japoneses ao que aconteceu durante a Segunda Guerra.
Tanto que Godzilla, ele sempre foi um monstro despertado pelos homens. É diferente de King Kong. King Kong sempre foi um monstro caçado pelos homens. E essa é a diferenciação entre os dois. Por isso que eu me pergunto muito como eles vão conseguir fazer isso. Principalmente depois dessa diferença de 40 anos de um filme pro outro. Como eles vão manter o macaco vivo durante 40 anos. Ou como eles vão fazer para o Godzilla voltar no tempo. Essa é a grande questão. Se bem que no Godzilla original, ele é despertado durante a Segunda Guerra. Devido às bombas do Japão, ele é despertado. Só que, se eu não me engano, no filme de 2014, eles não falam sobre isso. Mas, vamos ver o que o estúdio faz, né? É aquela boa e velha esperança de que tudo dê certo no final. Que tudo dê certo, minimamente certo no final. E a gente tem um reboot também. Ou melhor, um reboot na verdade vai ser quase uma recontagem da história, que é o Alien. O que vai sair agora do Ridley Scott. Porque é uma história anterior aos Aliens. No caso, o Oitavo Passageiro, Aliens 2, Ressurreição, que é aquela coisa muito ruim. Aliens 3, que é péssimo. E então a gente teve o Prometheus, que é a primeira história, por assim dizer. E você vai ter o Covenant, que vai ser... Aí, no caso, seria uma espécie de... Fugiu o termo agora. Um prólogo? Isso, uma espécie de prólogo. Spin-off. Um spin-off. Na verdade é um prólogo, sabe? Porque o spin-off, ele não necessariamente tem que ser ligado à história inicial. Sacou? O spin-off vai ser tipo aquela série que é baseada em Breaking Bad. Do advogado. Better Call Saul. Ele é um spin-off. Rogue One também é um spin-off. Isso, mas Rogue One, aí ele também tem uma função de prólogo. É porque é antes, entendeu? Antes da Nova Esperança, né? Ele é depois... Isso. Ele é depois do... Não, a Nova Esperança é o primeiro filme, então... Isso mesmo. A Nova Esperança. Então, assim, você tem essa diferenciação. O lance do Alien é que ele vai contar mesmo tudo o que aconteceu até chegar nos aliens. Como ele vai fazer isso é a grande questão. Porque você investir em um prólogo, você tem esse problema de que você já tem o futuro garantido. Vai ser igual aconteceu com os X-Men. Será que ele vai pagar algum filme da cronologia? Porque, para todos os efeitos, os X-Men, eles apagaram o terceiro filme. O confronto final. O confronto final não existe. Basicamente, Jesus Futuro Esquecido foi lá, apagou para todos os... Eu juro que eu ainda vou conseguir entender a linha cronológica de X-Men. O importante é que a gente sabe o começo e o fim. A gente sabe que começa no Primeira Classe, até então, e termina no X-Men 2, que por sinal é meu favorito. E o X-Men 3 hoje ele não existe mais na cronologia oficial dos X-Men. Ele é um filme descartado. Foi feito pra gastar dinheiro. E ganhar dinheiro. Que eu acho que não ganhou tanto, porque ninguém gosta daquele filme, praticamente. Vocês têm ódio por aquele filme. Eu acho que as pessoas odeiam mais aquele filme do que odeiam a mística dos novos filmes. Então, assim, além disso, hoje você tem uma ideia de muitos remakes em Hollywood que realmente está saturando bastante o mercado. Exatamente. Dá uma ideia terrível de que você não tá tendo mais criatividade. Anda, vira pipoca, eu mesmo vejo direto no Facebook. Vamos fazer remake de tal filme. Não, pra quê? Pra quê? Por que fazer isso, colega? Tem gente que ventila até hoje remake de O Mágico de Oz. Eu nunca consegui entender isso, entendeu? As pessoas tentam fazer esse tipo de remake. É uns remakes só totalmente sem sentido. Tem filmes novos, entendeu? As pessoas estavam querendo fazer remake de vampiros de John Carpenter. Vários filmes do Oz, do Mágico de Oz depois, né? Mas Oz, você tem o quê? Você tem o Oz Mágico e Poderoso, que é o mais recente, e você tem aquela continuação que é bem ruim, o Mágico de Oz 2. Bem ruim mesmo, que é dos anos 50. Se não me engano, que é bem ruim mesmo. Tanto que assim, todo mundo quase nega a existência daquele filme. É igual a King Kong 2. Você assistiu? Não existiu. Não existe esse filme. Nunca teve esse filme no catálogo. Não, porque é um filme difícil. Você você procurar aí nesses sites de internet pra fazer aquele download maroto. Você não acha. Se você for procurar pra comprar, você não acha esses filmes. São filmes assim que a galera não quer na sua vida. Nem na vida de ninguém. Assim, alguns remakes funcionam bastante. Como, por exemplo, o de Bravura Indômita, que é um remake que ele funciona muito bem, apesar de manter a mesma linguagem. Tanto que, assim, eu acho impressionante aquele filme por isso. Trata que é um filme dos Coen, ou seja, se você vê o nome Joe e Ethan Coen, qualidade no filme. Pode assistir sem medo. Que é um remake que ele pega a mesma roupagem. Joe e Ethan Coen. Porque, assim, eles conseguem pegar a mesma linguagem e fazer um filme bom. Isso é impressionante. Porque, assim, o filme original, ele é um clássico com John Wayne. Um clássico mesmo. É talvez um dos melhores faroestes de todos os tempos. Ele deve estar ali, tranquilamente, em um top 5. Não é o primeiro, porque ainda existe Era Uma Vez no Oeste e Meu Odisseia Era Sua Herança. Mas é um dos melhores westerns. Então, assim, ele conseguiu pegar aquela mesma linguagem em um filme dos anos 2000
e fazer ele muito bom, tanto que ele conseguiu indicação para o Oscar de Jeff Bridges naquela época, fazendo o mesmo personagem do John Wayne. O que se ele ganhasse seria um fato que só aconteceu com o Poderoso Chefão, de ser o mesmo personagem dar o Oscar a atores diferentes, que Marlon Brando ganhou e De Niro também. Sim, verdade. Então assim, os remakes eles podem funcionar desse jeito, e reboots também. E eu acabei de lembrar de mais um que fizeram um remake recente, que é Sete Homens e um Destino. Verdade. Esse filme eu já tenho um problema maior. É porque assim, o original não é um dos meus westerns favoritos. É porque assim, a gente tem que falar da versão japonesa também, né? Mas Sete Samurais é sensacional. Sete Samurais é uma obra-prima, velho. Ele é muito bom. Ele é fantástico. Assim, se você quiser começar a assistir cinema asiático e você quer assistir um filme de ação, assiste Sete Samurais. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é um filme feito nos anos 50, mas ele é sensacional. Sensacional. Ele quase faliu o estúdio, mas é sensacional. Maravilhoso. E o remake, ele já não é tão bom. O Sete Homens e um Destino. Apesar de ter Yul Brynner, que é um ator fantástico. Mas o filme é fraco. Ele é um western bem mais ou menos. Na verdade, assim, o problema dele é ser igual a comédia romântica. É parecido com todos os outros. Não tem nada demais. Sei. Só tem o Yul Brynner lá como um ator fantástico. E o remake, ele sofre desse mesmo problema. Você tem Denzel Washington lá, um ator muito bom. Você tem uma coisa interessante nesse que você não tem no original, que é uma questão de representatividade bem marcada no filme. Você tem personagens de etnias diferentes. Você tem um caucasiano. Você tem um personagem principal que no original é branco e ele é chamado de negro. Você tem um asiático. Você tem um mexicano no filme. E isso é interessante porque... Trump desaprova. Porque mostra que o Velho Oeste não era um ambiente caucasiano que nem os filmes antigos. Você tem todo tipo de etnia. Lembrando que isso não é um julgamento aos filmes antigos. Obviamente, naquela época vocês tinham uma demanda maior por isso em Hollywood, então é natural. Tudo é questão de contexto, né? Isso. Então, assim... Era e continua sendo, na verdade. Verdade. Bastante. Então, assim, você tem essa mudança no filme que é muito bem-vinda, mas você tem um problema de que ele continua sendo tão pasteurizado como o original. Ele continua aparecendo em qualquer outro filme de ação. A única coisa interessante é realmente o personagem do Denzel Washington, porque até o cara que faz Star-Lord em Guardiões da Galáxia, que eu sempre esqueço o nome dele. Não lembro também. Mas aquele ruivinho que faz Star-Lord, ele tá no filme, mas ele parece estar fazendo o próprio Star-Lord. Você não sente nenhuma diferença do personagem dele para o outro personagem do filme. Em compensação, o filme tem uma coisa muito legal, que é trazer uma personagem feminina forte. E isso eu acho bem legal nesse remake do remake. O remake é mais recente. É uma coisa interessante sobre o filme, que não tem isso tão forte no original, mas que nesse novo tem. E eu acho muito bem-vindo. Principalmente porque no filme isso é bem colocado. Ela é um personagem bem... que você cria uma empatia pela personagem bem grande. E isso mantém o filme bem num ritmo bom. Os Sete Samurais, ele é acima dos dois tranquilamente. Assim, Os Sete Samurais é um filme clássico mesmo. É aquele filme que ele é indiscutivelmente muito bom. Muito bom mesmo. Ou melhor, se você pegar a década de 50 do cinema japonês, você tem várias boas obras. Os Sete Samurais, você tem o próprio Godzilla, já que a gente tá nesse Gojira. Gojira, que você tem várias continuações que já não são tão boas assim. Parecem aqueles monstros do Power Ranger. Mas o original é bem legal, principalmente que você tem toda essa conversa com o lance das bombas atômicas. Você percebe essa analogia muito forte no filme. Então, é um original que vale a pena. Que tem um remake, que a gente esqueceu de falar, de Godzilla, o de 2000. Verdade. Aquele que passava na Record Eterno. E que imita bastante Jurassic Park. Que você tem os mini Godzillas que parecem os Velociraptors do Jurassic Park. Você tem aquilo. Daquele filme que é um remake também, o de 2000. Considerado realmente um remake. Mas você tem um problema muito grande. Primeiro naquele Godzilla de CGI, que incomoda na maior parte do filme. Você tem os animatrônicos que parecem roubados de Jurassic Park. E você tem aquela correria no estádio que não é tão interessante assim. Apesar de ser um filme bastante divertido, apesar disso tudo. É um filme com várias falhas técnicas, mas é aquele filme de Sessão da Tarde. Você sabe que ele tem várias falhas técnicas, mas você vai se divertir com ele. E assim, a questão do CGI é porque tava a gente pode dizer, no hype do CGI, né? No início dos anos 2000, todo filme era feito em CGI. Eu já visto os primeiros filmes, quer dizer, na verdade, os episódios de Star Wars, né? Só filme? Episódio 1 e 2. Nem clipe tinha CGI, velho. Os caras faziam tinha aquele Crazy Frog, tá ligado? As pessoas faziam CGI com tudo tinha CGI. As pessoas amavam CGI. Tinha estética CGI praticamente. Era uma das piores épocas da humanidade. É por isso que você tem, por exemplo, naquele Van Helsing, o lobisomem de CGI. Apesar dele ser já 2006, 2005, mas você tem um CGI. A Múmia também você tem CGI. O reboot com Brenda Fraser. Sim. As cenas que ela tá se recuperando,
ela é feita de CGI. Verdade. E que tem uns momentos que ficam bem ruins. Tem o mesmo dela no hotel com um gato que é bem... Você vê que não tem nada ali. Que não tem nada igual a garra do Wolverine no Origins. Exatamente. Aquela garra não estava ali. Não estava ali mesmo. Então, assim... você tem nesse universo dos remakes e dos reboots justamente esse problema. Que é a queda de qualidade quando você faz um remake ou um reboot. Porque, assim... você manter a qualidade de um filme refazendo ele é muito difícil. Prova disso você teve o Rob Zombie fazendo de Halloween. Halloween é um clássico dos anos 70. Um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Aí ele foi lá, vou refazer esse filme. E fez basicamente um lixo galopante nos dois. E ele decidiu ainda fazer uma continuação. Porque o Halloween original é muito bom. Tem um segundo filme que é sensacional e ele se fecha muito bem. Eu acho que talvez seja a melhor dupla de filmes, nesse caso de original e sequência, do cinema de terror. Eles são muito bons e eles funcionam muito bem juntos, principalmente porque eles têm um fator interessante. O segundo começa exatamente onde o primeiro acaba. Exatamente mesmo. São 2 horas depois, se eu não me engano. Já começa o segundo. Isso torna o filme muito bom. Já o remake de Rob Zombie, não. Só não. Rob Zombie, por favor, pare de dirigir filmes, porque eles são bem ruins. Então não rola. Não dá não, a gente quer, mas não dá. Outra notícia recente foi a de um possível remake de Mortal Kombat. Pessoalmente, eu acho que o remake de Mortal Kombat é um negócio bem complicado. O filme em si já foi, a continuação já foi, meu Deus. Não, mas eu vou defender Mortal Kombat original porque ele é bom, velho. Ele é Não, bom não, ele é divertido. Porque chamar de bom já é um exagero. É porque aí já entra naquele outro problema que é a questão da adaptação cinematográfica de games, né? Verdade. Que aí a gente já pode usar isso pra tratar em outro podcast. Mas fale do remake. Mas porque assim, o grande problema de Mortal Kombat é, além de ter todo o problema de ser uma adaptação de game, ele foi um filme original divertido, porque ele não é bom. Ele não é um filme de grande qualidade técnica. Mas ele tem uma continuação deplorável. Ele talvez seja uma das piores continuações da história. Realmente. Foi a aniquilação do Mortal Kombat. O nome já foi escolhido por isso. O nome é certo ali. Então, assim, é um filme bem complicado de você fazer isso. Um reboot que funcionou melhor do que o original foi o de Dredd. Que o Dredd original com Sylvester Stallone é bem massacrado. E com o Cal Urban é um filme melhor. Sim. É um filme que é mais fiel à HQ. E o filme em si também funciona mais. Porque o grande problema daquele Dredd de Stallone é que parece com outro filme de Stallone. É aquele O Demolidor, que é com ele e Wesley Snipes. Sim. Wesley Snipes tá louro. Aquele filme é muito legal. Aquele com carne de rato. O filme é sensacional. Adorava quando passar aquele filme. Só não assisti ele comendo, porque não vale a pena. Não vai dar certo. É igual filme do Cronenberg. Não assista filme de Cronenberg quando você estiver comendo qualquer tipo de coisa. Não vale a pena. Alguns outros remakes você tem, mas também são remakes que não valem nenhuma nota. Você tem o de Cidade dos Amaldiçoados, que é um filme dos anos 50, que é bom. Você tem um remake péssimo. Você tem um reboot recente, que é o do Chuck, que também é um reboot que até funciona, mas não é tão bom quanto o original, que é o de A Maldição do Chuck, que é de 2013, Você realmente não conhecia, por aí. Eu só lembrava até A Noiva de Chuck. Não, coleguinha, não lembra assim, não. Meu Deus. Noiva, filho de Chuck. Família de Chuck. Família tradicional chuckiana, não. Não rola. Não rola, coleguinha. Aquele ali é bem do mal. Então, vamos falar mais alguma coisa sobre vamos focar um pouquinho mais nesse remake das animações que agora estão virando live actions da Disney. Já que essa semana estreou A Bela e a Fera, né? Verdade, com Emma Watson. Com Emma Watson. Meu Deus. O que esperar de um filme que você tem a Hermione fazendo a Bela? Pessoalmente, A Bela e a Fera é uma das minhas animações favoritas da Disney. Eu acho Bela a princesa mais legal do universo. Porque Bela, ela é incrível. Ela lê, ela é sensacional. Ela é incrível. Bela não tem muito o que acrescentar sobre ela. E a Hermione fazendo ela é algo muito legal, porque Emma Watson é uma boa atriz. Apesar da galera ficar presa à imagem da Hermione, ela é uma boa atriz. O problema é, até que ponto um live action de animação funciona? Sacou? Porque assim, o grande lance desse filme ele é um remake. Ele é realmente a animação feita por pessoas. Ela não tem muitas modificações, à exceção das músicas, que o filme não tem os momentos musicais. Mas fora isso, é uma refilmagem. Então assim, você ter essa refilmagem pode funcionar como funcionou em Mowgli, que Mowgli é bem bom. É um filme que ele sabe usar muito bem a parte do CGI, muito bem mesmo. Tanto que tem alguns momentos que você não percebe que aquilo é um CGI. Muito boa a interação do menino com os animais em CGI. Mas também pode ser uma coisa que não funcione.
Tiro totalmente desperdiçado, né? Verdade. Principalmente em uma coisa que é tão canônica como é a Bela e a Fera. A Bela e a Fera é talvez uma das animações mais importantes de todos os tempos em alguns sentidos. Por exemplo, foi a primeira animação indicada a melhor filme no Oscar. Sabe? Foi a animação que ganhou o Globo de Ouro. Então, assim, foi... E, assim, pessoalmente eu acho que foi a animação que criou a ideia de existir um Oscar de melhor animação. Entendeu? Criar a categoria para animação. Porque, assim, a Bela e a Fera, ela transcende muito do que era feito naquela época. Muito mesmo. Aquele filme de 91, ele é muito acima das animações comuns. Apesar de muita gente não gostar e ter toda aquela birrinha por causa das músicas da Disney e tudo mais. Mas a Bela e a Fera foi uma... Acostume-se com música nos filmes da Disney. Bom. Mas, velho, é tradicional, entendeu? E o pior é que, assim, alguns números musicais da Disney são bons. As músicas da Disney não são ruins. O problema é, tem uma fase da nossa vida que a gente acha realmente um saco aquilo ali. É terrível. Mas funciona. E a Bela e a Fera talvez funcione ainda mais, não só pelas músicas serem boas. Eu acho que elas contam partes da história que depois não precisam ser faladas. Então isso encaixa muito bem. É algo parecido com o que acontece com The Rock Horror. The Rock Horror Picture Show. Você tem o filme funcionando com as músicas. Verdade. As músicas contam partes do filme. Aliás, quem não assistiu, assista, é muito legal. Melhores musicais de todos os tempos. Então, assim, a Bela e a Fera ela pode funcionar muito bem, como também pode ser esse tiro no pé. É o grande problema da Disney aí. O lance ela vai definir o que vai ser feito daqui pra frente. Porque, assim, Mowgli ganhou o Oscar e tudo mais, mas Mowgli foi muito elogiado pela parte visual. A parte de enredo. Exatamente, de história, como o filme funciona e tudo mais, não foi dita. Ou melhor, foi dita, mas sempre no mesmo balanço, dele trazer algo novo. Só que assim, Mowgli, ele traz uma linguagem bem diferente de A Bela e a Fera. Mowgli é um personagem que, digamos, dá um maior espaço para a imaginação. Afinal, você tem só um personagem humano. Então assim, todos os personagens que ele está interagindo são personagens de CGI. Então você pode criar um universo diferente, como é o caso de Pi. As interações dele com os animais é bem diferente das interações dele com os humanos durante o filme. E isso é importante. Já a Bela e a Fera não. É um filme sobre humanos. Mesmo que você tenha uma fera, é um filme sobre humanos. E é um conto de fada. Essa diferenciação também. Tem que lembrar disso. Então, se você pega esse live action aí, sei não, viu, Disney? Eu só não quero que vocês caguem em Aladdin, porque, cara, Aladdin é o cara. Aladdin é muito legal. Aladdin é o bicho. E você não tem mais Robin Williams pra fazer a voz do gênio. Então, olha o que vocês vão fazer. Por favor, porque Aladdin mora no coração aqui. E depois de A Bela e a Fera, o próximo live action que já foi confirmado, inclusive, foi Rei Leão. Meu Deus. Velho, mas como o Rei Leão vai funcionar? Eu não consigo imaginar. Vai ser tipo aquele cara daquela série da Netflix, que o cara se veste de leão e tal, carrega um gato. Não sei, vamos aguardar, né? Man, não funciona, velho. Não dá, velho. Como é que você faz live action, velho? Não, man. Não, man, tá muito errado, velho. É por isso que as pessoas não gostam de remake, tá vendo? Como é que você faz um remake de Rei Leão, velho? Foi um remake tá bom que fez de Cinderela e não é bom. Não é bom não, mas na verdade não traz nada de novo, velho. O problema do remake de Cinderela é isso. É um remake legal, certo? Ok. Já vi isso antes. Ok. Tipo, a Disney já fez vários filmes assim, entendeu? Outras vezes, com personagens adolescentes, com Selena Gomez, com Hilary Duff. Você já viu aquilo antes. Então, não traz nada de novo. Esse é o problema, velho. E o Rei Leão, velho, você tá mexendo com um clássico. Um clássico dos clássicos, eu diria. Velho, o Rei Leão é assim. Foi pra muita gente a primeira animação. Primeiro filme. E aí, é uma animação que tem música e ninguém liga que tem a música. Todo mundo ama o Rei Leão. Verdade. E o Rei Leão tem personagens ainda mais o que? Carismáticos, coleguinha. Porque você tem Scar, que mesmo sendo vilão é carismático pra caramba. E os carismáticos são os melhores. Você tem Mufasa. E você tem o próprio Simba. São todos personagens carismáticos. E Timão e Pumba. Oh, meu Deus, esqueci. Meu Deus, esqueci Timão e Pumba. Meu Deus, depois disso, esqueci Timão e Pumba. É verdade. Então, assim, você tem vilões muito carismáticos. É igual, por exemplo, um medo que eu tenho muito de fazer no live action de A Pequena Sereia por isso. Úrsula, pra mim, é tranquilamente a melhor vilã da Disney, se não uma das. Úrsula é muito legal. Principalmente pelo fato de que Úrsula é uma das poucas vilãs que ela não é direcionada. Ela não é inimiga de Ariel. Ela é inimiga do príncipe de Ariel, que eu não vou lembrar o nome. Ela é só uma mulher que quer o que ela quer. Simples. Não existe muita discussão. Ou melhor, Úrsula é uma personagem mulher, mas é baseada em um travesti. Que é a Divine, que tá naquele filme Pink Flamingos, que é bem ruim. Não assistam o filme. Mas procurem sobre a Divine, porque ela é bem importante nesse cenário todo. Então, assim, a Úrsula, ela é uma personagem muito interessante. E ela, mesmo tendo pouco tempo de tela, ela é aquele personagem que marca, você não esquece. Você lembra sempre de Úrsula como uma grande vilã. Então, você trazer isso pra um live action é complicado. O mesmo, eu acredito no Rei Leão.
Você trazer alguém hoje que consiga passar pro filme o que Scar Mufasa, Simba e Timão e Pumba passam, É bem algo complicado. bem complicado. E claro, um dos reboots mais importantes, que não falaremos muito aqui, mas é só pra não deixar isso no Deixa ar, passar. Power Rangers. Que tem a estreia prevista para o dia 23 desse mês, se não me engano. Que é um reboot que tá dando o que falar. Principalmente por mudar toda a roupagem dos Power Rangers como a gente conhece. É uma mudança bem grande. É realmente um novo universo de Power Rangers que está sendo criado. Que vai trazer justamente essa discussão. Se é melhor rebutar tudo, como foi o caso que existe a discussão até hoje dos Homens-Aranhas, ou se é melhor você manter as coisas como estão. Se é melhor ser tradicional ou inovar. Porque assim, nada contra Andrew Garfield, mas a Amazing Spider-Man tá muito abaixo do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Mesmo com aquele terceiro filme deplorável, o Homem-Aranha 2 é um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. Então, ele tá acima do Amazing, tranquilamente. Por mais que seja um Homem-Aranha mais divertido e tudo mais, talvez até como o Homem-Aranha ele seja um Homem-Aranha mais parecido com um dos quadrinhos, mas ele tranquilamente não consegue arranhar a superfície do que foi o Homem-Aranha do Sam Raimi. O Homem-Aranha do Sam Raimi. Homem-Aranha com o Tobey Maguire. É o assim, papel do Peter. É um outro nível, pelo menos pra mim. E aí também já tem o Homem-Aranha propriamente da Marvel agora, que vai estrear daqui a alguns anos. Na verdade, o Tom Holland... De volta pra casa, de volta pra minha terra. Quase um programa dominical ele. Que aí vai trazer um outro Peter Parker também E que tu indica vai ser bom, né? Porque parece que ele vai trazer um mix dos dois. Apesar de ter uma avó como Marissa Tomei, que... Ou uma avó não, desculpa, uma tia com Marissa Tomei, que... Não vamos comentar aqui, né? Mas Marissa Tomei como tia... Não, isso é bem complicado, você não consegue imaginar isso. Porque Marissa Tomei é um nível muito considerável. Então, assim, tem esse Homem-Aranha que aparentemente vai ser bem legal. Pelo menos pelo pouco que ele apresentou em Guerra Civil. Tudo vai ser um bom filme. Agora, vamos ver o que a Marvel vai esperar, né? Inclusive, ele vai ser do universo da Marvel mesmo, né? Vai. Então... Vai estar até em Guerra Infinita. Caraca, Homem-Aranha Guerra Infinita. Acredito eu que sim. Isso vai ser legal. Isso é algo que eu realmente vou querer ver. Então, pra mim tudo ótimo. Por hoje é só. A gente fica por aqui e até a próxima parada.